No contexto da pandemia, a gente estava todo mundo dentro de casa, os artistas todos foram impossibilitados de trabalhar. E esse movimento de ter que voltar para casa, ter que ficar isolada, foi um momento muito difícil assim, no meu fazer teatral e para a minha construção. Assim, como que eu iria trabalhar agora? Como que eu iria fazer grana, sendo que a gente estava na rua o tempo todo, fazendo performance, fazendo palhaçaria, desenvolvendo N trabalhos para conseguir sobreviver, né? Fazendo teatro. E como que isso ia acontecer agora, né? Não podia sair de casa, não podia encontrar as outras pessoas. Eu sabia que eu queria trabalhar alguma coisa com o corpo. Eu tinha esse desejo guardadinho aqui em algum canto, que eu queria fazer alguma coisa com o corpo. E aí essa ideia foi surgindo aos poucos, até que a gente materializou essa coisa de observar o corpo na pandemia, observar esse corpo pandêmico. Eu estava com fritações de antropologia na época, e essa ideia de observar o corpo me pareceu muito forte, porque é um lugar que está falando muito para além do que a fala mesmo, a língua comunica. Tem um corpo ali que está dizendo muita coisa. E eu queria ouvir esses corpos falando nos seus dias, nos seus dias a dias, nos seus dia a dia. A gente passa a observar aonde está a atenção desses corpos, aonde está o relaxamento desses corpos, onde está a atenção no olhar dessas pessoas, como que elas se comportam diante do isolamento, né, e do distanciamento entre elas. E a partir dessa observação, que é muito importante, a gente vai respondendo algumas perguntas e a gente passa para o próximo momento, que é o momento onde a gente vai destituir a ação do agente e a gente passa a diluir esse movimento e dar uma independência para esse movimento, trazendo ele para os nossos corpos. A gente está desvinculando uma descrição dessa ação e a gente passa a observar ela como um movimento em cena. Eu lembro que em um dos supermercados que eu estava olhando, um casal foi fazer compras e quando eles estavam saindo, furou um pneu. Um dos pneus do carro furou. E aí o movimento deles saindo do carro para entender o que tinha acontecido e a preocupação e tudo mais, uma cena que tinha seus códigos de significação muito bem montados já. Uma pessoa preocupada, furou o pneu, meu Deus, o que eu vou fazer, etc. As leituras são meio óbvias do movimento, mas eu não estava interessado nisso. É óbvio que quando ele coloca a mão na cabeça ele está preocupado, mas era a qualidade desse movimento, como que ele estava colocando a mão na cabeça, qual que era a força disso, qual que era a velocidade, qual que era a qualidade desse movimento. E aí eu fiquei pensando em quais músculos se alteraram, qual que era a diferença, o que estava tensionado, que partes do corpo dele estavam tensionadas nesse movimento de colocar a mão na cabeça por preocupação. Será que ele notou isso, ele não notou isso? Enfim. Quando eu estendo meu braço, tensiono todo o meu peso em uma perna só e eu vou com a minha perna para trás, esse movimento
com um equilíbrio mais precário, ele vem de uma ação, por exemplo, de um motorista ao tentar pegar a chave na ignição pela janela. Então ele debruça seu corpo dentro do carro e quando ele percebe que a distância do braço dele para a ignição não é o suficiente, ele pega impulso com a parte de trás, se equilibra numa perna para buscar a chave e trazê-la para fora. Quando eu trago esse movimento que está ali dentro daquele carro, na rua, quando eu trago ele para a cena, ele já não é mais aquilo que ele era originalmente. E ali na cena ele vira outra coisa. Eu estava observando uma cidade muito pequena, com pouquíssimos habitantes. E o interior parece que tem um jeito próprio dos corpos funcionarem, porque parece que tem uma temporalidade própria. Parece não, tem uma temporalidade própria. O tempo no interior passa num ritmo muito único. Muito único. Não necessariamente lento, às vezes não é lento, mas é diferente de capital. Quando a gente passa a repetir um movimento em cena, é muito interessante ver como que ele se torna mecânico. No movimento da mão, onde eu passo a mão na coxa, a princípio era uma senhora dobrando o dinheiro, uma nota na coxa, ela tenta enrolar a nota com a mão, ela faz uns 2 ou 3 movimentos repetitivos até que a nota esteja enrolada e ela guarda a nota no bolso. Eu lembro que o corpo inteiro dela estava relaxado e a tensão estava só na mão onde a nota do dinheiro estava. Assim como na cena, eu fui intuitivamente mecanizando isso até que no meu corpo eu pudesse perceber que toda a tensão que eu estava fazendo estava naquela ação, dentro naquele movimento. E no último momento, a gente passa essa outra coisa, que é esse subproduto da observação, para a Gabi e para a Madu criarem em cima dessa parte mais abstrata. A gente não explicou o que a gente tinha feito, a gente não contou que a gente tinha ido na rua observar corpos e que a gente tinha experimentado nos nossos próprios corpos a partir dessa observação. E aí a gente tem um experimento muito interessante, que são 2 pessoas observando corpos públicos e transmitindo um conhecimento corporal em forma de movimento, não em forma de significado, para 2 pessoas que estão experimentando em casa com seus próprios corpos. No início eu fiquei um pouco nervosa, porque quando se trata de corpo e movimentos corporais, eu travo um pouco porque eu sempre fui muito sedentária. Mas com o tempo eu fui ficando um pouco mais tranquila, porque não era exatamente esse o objetivo, né? De você ter um corpo maravilhosamente bom. Quando comecei o processo, eu ainda comecei muito travada, porque uma parte do meu cérebro ainda dizia que não estava bom, que o meu corpo não atendia o que eu queria. E aí eu comecei a tentar desligar disso e fazer o que desce, assim, na telha de fazer. E eu lembro que eu fui para um espaço, minha casa é bem pequena, eu fui para um espaço pequeno da minha casa, liguei a câmera e me joguei, assim.
esse processo foi um mote, assim, de ir para jogo, assim. Agora é um outro contexto, agora a gente tem uma outra... O público não tá mais aqui. Enfim, coloquei a câmera e fui entendendo que esse corpo tinha muita coisa para dizer, esse corpo isolado tinha N questões, e essa valorização também desse corpo, entender que o meu movimento ele pode ser exagerado, que esse meu movimento ele diz sobre minha vivência, sobre minhas questões sociopolíticas, sobre as minhas inquietudes enquanto artista, enquanto mulher, enquanto moradora de uma cidade da região metropolitana. Eu comecei a perceber outras partes do meu corpo que eu não botava fé, assim. E aí que eu fiz a descoberta do dedão, que eu fui fazer um movimento com o meu pé. E aí eu machuquei o meu dedo. E eu falei, caraca, eu tenho o dedão do pé. É de um corpo que tá ativo, vivendo, coraçãozinho batendo. E eu acho que a minha pesquisa foi voltada para isso, assim. Para partes do meu corpo que às vezes eu não dou a mínima. Eu acho que foi a maior questão que eu tirei disso tudo. Eu tenho um coração. Quando eu percebo que eu tenho um coração? Quando ele bate muito forte. Quando eu percebo que eu tenho uma cabeça? Quando ela dói. Quando eu percebo que tenho um pé. Quando eu torço ele, quando eu piso em alguma coisa que machuca. Porque a gente cria de um lugar comum. E a gente cria a partir desse lugar comum que é diverso. Que tem várias formas. A forma que ela levanta o braço, o meu corpo, pelas minhas questões corporais mesmo, ele vai entender aquilo de uma outra forma, assim. E pesquisar esse lugar foi um movimento, tipo, um movimento que colocou o meu corpo enquanto protagonista dessa criação. E colocou meu corpo, mesmo estando dentro de casa, mesmo isolada, colocou ele em conflito, em questão e me motivou a continuar trabalhando, e me motivou e me deu brilho no olho, sabe? O que eu consigo fazer com o meu corpo agora? Foi muito gostoso, assim, e de ver que esse corpo, o corpo fala, né, e a gente pode falar de várias formas, e se sentir viva, e se sentir que a sua potencialidade artística ela ainda está aqui reverberando, e que é importante seguir, ressignificando todos os meios, assim. Eu acho que o maior ganho foi esse, sabe, de entender que o meu corpo é o meu instrumento de trabalho e que esse corpo tem muito para dizer e entender que esse corpo cotidiano também tem muito para dizer e observar esse corpo. A partir do momento que eu me desliguei desse corpo maravilhoso, desse corpo que consegue fazer 1000 coisas, eu descobri um outro corpo, assim, um corpo ilimitado, mas ao mesmo tempo não. Porque dali a gente construiu uma outra narrativa para esse corpo. Então foi uma descoberta que responderam questões e que fizeram outras questões, responderam perguntas que eu tinha e geraram outras. Eu gosto muito de ouvir contrastes. Só por ouvir, assim, igual chegar num dia de chuva e ficar escutando passarinho cantar.
e não tem muita finalidade, você só quer ficar escutando, mesma coisa. Ficar escutando o movimento. Só porque você quer ficar escutando. Acho muito divertido esse processo. Gosto. Se eu pudesse fazer uma conclusão para essa pesquisa, com certeza seria investir na observação e a escutar muito bem. Esteja atento e saiba ouvir. Eu acho que essa é a minha conclusão final. Esteja atento, atenta e saiba ouvir. É exatamente isso o significado do corpo extraordinário, né? É o que de mais extraordinário você consegue fazer com o corpo que você tem agora.